Bom dia, meus amigos, meus amados. Queria agora, nesse momento, nós convidar a vocês para, junto comigo, meditarmos na palavra de Deus, um pequeno estudo, uma mensagem de Deus. E eu queria falar hoje, por exemplo, se fosse usar um título para essa mensagem, eu queria dizer, poderia ser assim, o título Qual a igreja verdadeira? Seria a mensagem para esse dia. Então, e essa mensagem, nós vamos, para descobrir a igreja verdadeira, nós temos que ir lá no princípio da palavra, em Gênesis. Eu queria dizer uma coisa que antes, uma coisa que as pessoas pensam, mas é um erro gravíssimo. Há quem acredita que a Bíblia é dividida em dois livros, né? No Velho Testamento. Realmente existe dois livros, Velho Testamento. Mas na verdade, isso não existe. A Bíblia é uma só. Foi dividido por questões assim, antes de Jesus e depois de Jesus. Mas a palavra de Deus é uma só. Tanto é que quando Jesus chegou no mundo, ele tinha que pregar, ele ia na sinagoga pregar. Ele tinha uma Bíblia, quando a gente vai pregar, a gente prega em cima de quê? Em cima da palavra de Deus. Jesus, ele veio como um homem, tinha que pregar em cima da palavra do Pai. Qual era a palavra que tinha naquela época? O Antigo Testamento. Ele não tinha o Novo Testamento. Jesus falava sobre o que os profetas vinham falando. Por quê? Lá em Timóteo fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nós vivermos nesse mundo. Eu estou resumindo. É útil, é ensinamento, é salvação, toda a palavra. Então, esse negócio de divisão de novo e velho não existe. Porque se você dividir a palavra e falar que só o novo, se você for estudar só o novo, você não tem base para acreditar naquilo que você está lendo, porque a história, mesmo no nosso mundo secular aqui, nosso mundo, a história sem passado, você não consegue crer no presente, e muito menos no futuro. Então, a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. E eu digo mais, o Velho Testamento tem tanto poder para nos ensinar a viver quanto o Novo, talvez até mais. Porque é lá que começa tudo, é lá que começou o pecado, é lá que a raça humana demandou pelo pecado, é lá que começou tudo. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia, ela conta a história da humanidade em 6 anos de humanidade. A Bíblia conta em 6 anos. Para quem acha que o Velho Testamento está acabado, pra você ter uma ideia, esse livro aqui, Gênesis, 6 anos, a Bíblia toda. Ela conta 6 anos da humanidade, né? 6 anos de humanidade na Terra. Para vocês terem uma ideia, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro, esse pedacinho da Bíblia aqui, esse pedacinho aqui, esse pedacinho da Bíblia aqui, só esse pedacinho, Gênesis, esse pedacinho aqui, olha a grossura da Bíblia, só esse pedacinho aqui, é Gênesis, história de como tudo começou. Só nesse pedacinho aqui, de 6 anos de humanidade, só nesse pedacinho aqui, ele nos relata 2.400 anos. O que aconteceu nos primeiros 2.400 anos. Só em Gênesis. Aí, de Êxodo, o meio da Bíblia para frente, só em Gênesis, nós temos 6.000 anos de história na Bíblia contada. Que a Bíblia, ela conta a criação de 6.000 anos para cá, né? Só em Gênesis, que é isso aqui,
entendeu? São praticamente 80 páginas. Ela nos conta 2.400 anos da história da humanidade. Aí você vai para o meio da Bíblia, ela nos conta como tudo se desenrolou. De Êxodo para frente, no meio da Bíblia, Gênesis começa lá, de Êxodo para frente, o meio da Bíblia para frente, ela nos conta como tudo se desenrolou, que vai de Êxodo até a terceira epístola de João, que é o penúltimo livro da Bíblia. Então, de Êxodo até o penúltimo livro de João, a gente pode falar que é o meio da Bíblia. Ali conta como é que tudo se desenrolou, como é que a história. Apocalipse, ela conta a história da criação do mundo e do pecado e como tudo começou. Ali ela tira 2.400 anos. De Êxodo até a terceira epístola de João, que é a última, o penúltimo livro da Bíblia, ela vai nos mostrar como tudo se desenrolou nesse mundo. Como aquela história lá do passado se desenrolou nesse mundo. De Êxodo até a terceira epístola de João. E depois vem o último livro de Apocalipse, que nos conta como é que vai ser o fim do pecado nesse mundo. A volta de Jesus e o fim do pecado desse mundo. Então, de 6.000 anos, você tira 2.400 anos de história de Gênesis em 80 páginas. Olha a grossura da Bíblia. O resto sobra 2.400, sobra 3.600 anos para o resto. Então, como é que você vai desprezar o Antigo Testamento? E hoje nós queremos falar sobre a igreja. Qual é a igreja? Tem uma igreja verdadeira? Tem. Quero ler e vou lá em Gênesis. Para entendermos isso, nós temos que ir em Gênesis. Em Gênesis. Eu vou ler Gênesis, a história de Caim e Abel. Veja bem. E conheceu Adão e Eva, e conheceu Adão e Eva, sua mulher. Adão, a sua mulher, e conheceu Adão, a sua mulher. E ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei o Senhor um varão. E teve mais um outro, o seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe 2 primogênitos de tuas ovelhas e da tua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Olha só, Caim trouxe frutas. Abel foi lá e pegou 2 cordeirinhos do seu rebanho e levou. Deus agradou-se mais da oferta de Abel. Por quê? Porque Deus gostou mais da oferta de Abel. Porque aqueles 2 cordeirinhos ali já prefigurava a oferta que Jesus ia fazer por nós. Lembra quando Adão lá se encontra nu, ele tem que matar 2 cordeiros, um para ele e um para Eva, para fazer vestimento? Já prefigurava, já existia aquele sacrifício. Mas Caim, preferiu levar frutas, agradar a Deus do seu jeito. Abel foi e fez aquilo que o Senhor sempre pediu, o melhor, o sacrifício para ele. E deu 2 cordeirinhos. Você pode ver que é mais valioso, você pegar um fruto da terra, que você pode colher em qualquer lugar aí, e você dá 2 animais. Obviamente, é mais caro nesse sentido de melhor, vamos botar no sentido figurativo para nós hoje, é mais caro. Mas para Deus era outra razão, porque Deus pedia o melhor, sempre Ele pede o melhor de nós. Bom, e aí vocês sabem o resto, Caim se revoltou, com seu irmão Abel, e sucedeu que, entrando no versículo 8
de Gênesis 4. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Aí no versículo 15, no versículo 13 do capítulo 4 de Gênesis, diz assim, no versículo 13 do capítulo 4 de Gênesis: Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças na face da terra a tua face, e da tua face terei que me esconder, ou me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, E será que todo aquele que me achar me matará? Versículo 15, capítulo 4 de Gênesis. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que me matar a Caim 7 vezes será castigado. Pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face de Deus. Olha, sair diante da face de Deus. Ele não pôde mais se apresentar na face diante de Deus. Saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Meus irmãos, desses dois homens começou as duas gerações que existem no mundo, o bem e o mal, a igreja verdadeira e a igreja certa. Deus não matou Caim, mas ele falou: eu não tenho mais parte com você, porque você matou seu irmão. Matou seu irmão por qual razão? Porque eu aceitei a oferta dele, eu abençoei seu irmão, mas ele também, Caim poderia ter a bênção dele. Todos os dois poderiam ser abençoados, mas Deus, ele se agradou mais da oferta do outro. A inveja que Satanás teve lá em cima de Cristo, quando ele fez a rebelião no céu contra Cristo, o problema de Satanás foi inveja. Ele queria tomar o lugar de Cristo. Ele jogou nas costas de Caim. Caim aceitou. Caim, quando viu Deus se alegrando mais com a oferta do irmão, ele se irou contra o irmão e por inveja matou o irmão, achando que Deus não ia ver. E aí Deus lançou ele fora da sua vista, e dali começou as gerações. Porque Deus, Senhor, Deus não é, a gente pensa que Deus mata a pessoa e fulmina a pessoa na hora. Não, Deus, ele não é desse jeito não. Deus, ele não é tirano. Nós cometemos nossos erros e nossos pecados. Se nós mantivermos os nossos erros, o nosso próprio pecado, quem vai ser o acusador entre nós e Deus será o diabo. E quem vai nos levar à perdição somos nós mesmos, não é Deus. Deus, ele perdoa os seus pecados. Se você pediu perdão com sinceridade de coração, ele perdoa. Agora, as consequências do pecado você vai ter que arcar. Essas consequências podem te levar à morte espiritual ou não. Depende. Se você pediu perdão com sinceridade e esqueceu daquilo, porque se você pediu perdão, esqueceu e nunca mais cometeu aquilo, se Deus perdoar, ele apaga da mente dele aquilo que você fez. Você pode até arcar com as consequências, que consequência todo mundo há, mas você será perdoado perante Deus, e perdoado perante Deus você será salvo. Foi o caso aqui de Caim e Abel. E o que tem isso a ver com a igreja? A igreja, na Bíblia, ela é a noiva de Cristo. Ela é dada como noiva. Se você for em Apocalipse, você vai ver a igreja sendo simbolizada como a noiva. Cristo tem várias mulheres? Não. Tem várias noivas? Não, só tem uma.
Só existe um. Existe 40 mil tipos de religiões no mundo, mas uma só é verdadeira. Uma só, irmão. Aprenda isso. Uma só é verdadeira. Mas de 40 mil, mas só uma. Essa uma, ela pode estar envolvida no meio dessas 40 mil aí. Pode ser 20, 30, 40, podia estar. Qual que é essa uma? A igreja que faz a vontade de Deus. A igreja que permanece dentro da palavra de Deus. A igreja que se apresenta a Deus do jeito que Deus pede para se apresentar. A igreja que oferta a Deus de acordo com o que Deus pede para ser ofertado. O problema, meus irmãos, que nós, muitas vezes, nós queremos agradar a Deus do nosso jeito, não do jeito que Deus pede dentro da sua palavra. Para isso, por isso a importância de entendermos o que está escrito aqui, porque tudo que Deus quer de nós está aqui dentro, inclusive a nossa salvação. Principalmente a nossa salvação, porque Deus quer que nós sejamos salvos. Ele quer que nós tenhamos a eternidade, a vida eterna. Ainda que mortos, ressuscitaremos e iremos para o céu, viver um novo mundo. E será feito um novo céu e uma nova terra. E até os mortos que morreram em Cristo e fizeram a vontade de Deus ressuscitarão e voltarão sãos e salvos para vivermos a eternidade nesse mundo. Deus restaurará essa terra. Então a Bíblia, primeiro, ela demonstra o pecado em Gênesis, o nosso erro. Depois, o meio da Bíblia, de Êxodo até a terceira epístola de João, o desenrolar das coisas do mundo, o que o pecado causou no mundo. Porque em Gênesis ele mostra o pecado. Depois, a primeira parte de Gênesis relata o pecado, é a queda. Depois vem a outra segunda parte, onde Moisés mostra a maneira de largar o pecado. E depois vem ali de Êxodo para frente, vem o desenrolar da nossa vida daqueles que não aceitaram os primeiros conselhos que estão lá em Gênesis. Depois da queda, os conselhos que foram dados a Moisés para que o povo se redimisse do pecado. Então, se nós queremos redimir do nosso pecado, saber o que é certo e o que está errado, nós temos que voltar lá na nossa origem, aonde nós erramos. Isso está em Gênesis. Hoje, meus amigos, a igreja verdadeira está dividida em dois grupos. O grupo de Abel e o grupo de Caim. Qual grupo que você está? Você está no grupo de Caim, que tentou oferecer a Deus aquilo que ele queria, ou você está no grupo de Abel, que procura oferecer a Deus aquilo que ele aceita de bom grado? É o nosso grande problema. Nós vivemos num mundo hoje em que a religião, eu já falei, religião não salva ninguém. A religião, ela se tornou algo assim, como se a gente pudesse comprar Deus, como se a gente pudesse fazer, entregar para Deus o que a gente quer, não o que ele pede. Que nós possamos entendermos a Bíblia do jeito que a gente quer, não do jeito que a própria Bíblia nos explica como tem que ser, porque a Bíblia se explica. Quem erra lendo a Bíblia é porque não lê debaixo de oração, mas ela própria se explica. O problema é que nós queremos conviver nesse mundo e não queremos nascer de novo, como está escrito em João. Nós não queremos, nós precisamos morrer para esse mundo
e revivermos em Cristo Jesus. Se nós não fizermos isso, nós não vamos estar preparados para entrar no céu, não adianta. Não é Deus que vai nos impedir, são os nossos pecados que não vão deixar, porque lá não é lugar de pecado. Se você continuar nesse mundo do jeito que está e não lendo as instruções da Bíblia, meu amigo, minha amiga, por favor, você vai se perder. Eu custei tanto para enxergar isso, custei tanto. O Salmo 15, no Salmo 15, tem uma palavra, deixa eu ver aqui, é no Salmo 15. Tem uma palavra muito bonita que fala o seguinte, Salmo 15 fala, Davi falando. A gente tem que entender, está no meio da Bíblia. A Bíblia, aí que eu falei, o meio da Bíblia. O meio da Bíblia dá o desenrolar. Aqui no Salmo de Davi, ele fala assim, no primeiro versículo do Salmo 15, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Davi pergunta, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele mesmo responde, aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo. Olha bem, o que está falando aqui? Da fofoca, aquele que anda de coração limpo, que não fica difamando as pessoas com a língua. E sabia que isso é pecado? Fofoca é pecado? Fofoca é pecado. Aí ele continua aqui, ó. Que não, aquele que no versículo 3 do Salmo 15, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha só como é que a fofoca é, como é que Deus repudia a fofoca. Ele repudia quem fala e repudia também aquele que está ouvindo, que está compartilhando aquilo. Aquele cujos olhos, o próprio, é desprezado, mas honra o que temem ao Senhor. Versículo 4 do Salmo 15. Ele continua. Aquele, no versículo 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem recebe o suborno contra o inocente. Quem faz isso será abalado. Então, meus irmãos, aqui só está uma parte do desenrolar das consequências do pecado. As pessoas acham assim, pecado é só matar. Não. Quando a gente fala em se tornar um novo homem, em nascer de novo, se você faz essas pequenas coisas daqui, fofoca, ninguém acha que fofoca não é nada. Você não nasceu de novo, você continua um velho homem, você continua descendente de Caim. Você continua descendente de Caim. Mas você... Não, todo mundo é pecador, enquanto vivemos nessa terra. Mas se nós buscarmos diariamente a Bíblia, num todo, conforme eu expliquei aqui, de capa a capa, em oração e estudarmos e vermos aquilo que Deus quer de nós. O que Ele quer de nós é para o nosso bem, é para a nossa salvação, porque Deus tem uma lei. E a lei dele é justiça. Ele não tem como sair da lei dele. Nós somos donos da nossa razão. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, não tem jeito. E esse mundo está cheio de mentira. Por exemplo, quando você fala assim, qualquer dia é o dia de adoração. A Bíblia fala o quê? O dia santo é o sábado, não é o domingo. Quem guarda domingo, ele está de acordo com a Bíblia ou contra a Bíblia? Está errado, está mentindo.
Está indo contra. Se você for adorar a Deus no domingo, você pode sim rezar, fazer suas orações no domingo normalmente, mas o dia de descanso, Deus pede o sábado. Quem fala que é domingo está mentindo. Está no grupo de Caim. Tudo que contrapõe a palavra de Deus, meus irmãos, isso é obra satânica. O diabo sabe que ele não precisa de nada mais para te levar para o inferno. Ele só precisa de uma coisa: fazer com que você seja indiferente ao que está aqui dentro. Ou que você erradamente, você negligencia a palavra de Deus. Ele faz com que você, ao ler a Bíblia, você a interprete errado. Ele faz com que venham pessoas se dizendo cultas, doutoradas em Bíblia, e te provam que o que está aqui dentro não é aquilo que está ali que está querendo dizer, não. Mas eu já falei, a própria Bíblia te explica o que a Bíblia explica a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia em sentido de oração, meus irmãos, o Espírito Santo, ele está do nosso lado. Este é o único livro, eu já falei isso, vou repetir, é o único livro que o autor dele, quando você está lendo esse livro, em oração, em sentido de reverência e oração, o autor dele está do seu lado. Ele está do seu lado para colocar na sua mente entendimento. O problema é que as pessoas, quando vão ler isso aqui, chega de manhã, Salmo 91, amém. Não. Nós temos que ser diligentes com Deus. É meia hora de estudo de manhã, levantou, é meia hora de estudo, esquece. Olha, eu vou dizer para vocês, pode bater na minha porta, pode, se meus netos estiverem aqui, a minha mulher já sabe, ó, seu pai, seu avô está orando, se alguém me gritar, o Miguel está fazendo as orações dele, nada me tira o foco. A partir da hora que eu comecei, se eu não tiver começado, tudo bem, mas quando eu comecei, a partir da hora que eu começo, meu pensamento está ali. E outra coisa, eu leio o que eu tenho que ler, depois eu vou meditar naquilo, até entender o que Deus está querendo para mim. E eu vou falar com isso, eu tenho agido assim há um bom tempo, eu não tenho perdido nada com isso, só acrescentei na minha vida. Continuo pecador, continuo. Todos, mas todo dia eu luto. E luto com as armas que Deus me dá. As armas que Deus me dá é a sua palavra. Então, que fique bem entendido, meus irmãos. Qual a igreja de Deus? Existe. A igreja de Deus é aquela que se encontra aqui dentro. Se você entrar numa igreja que não está pregando o que está aqui dentro, com certeza ela não é a igreja de Deus. Porque o diabo, lembre-se, ele conhece a palavra. Ele era um querubim. Quando ele guerreou lutou com Jesus no deserto, ele usava a palavra de Deus. Ele sabia a palavra de Deus. Então, se o diabo, se ele quiser, se você não estiver olhando isso aqui em sentimento de oração, com reverência a Deus, se você não fizer assim, você dá entrada para o diabo entrar na sua mente e fazer com que você deturpe tudo que está aqui dentro. Coisa séria, meus irmãos. Então, qual que é a igreja verdadeira? Aquela que anda de acordo com a palavra de Deus. No final de tudo isso, quando Jesus voltar, vai ter os Caíns e os Abéus. Ou é certo ou errado. Vai ter as ovelhas e os bodes. Vai ter o joio e o trigo. Assim que vai ser, meus irmãos. Eu peço a Deus que você seja um Abel. Eu peço a Deus que você seja uma ovelha, que você seja trigo.
Peça a Deus que você estude a palavra de Deus para compreender tudo isso. Peça a Deus que você renasça em Jesus Cristo, porque Ele veio aqui para nos dar uma nova chance. Quando o erro que foi cometido lá no início, Jesus se propôs a vir aqui e a consertar esse erro e nos dar uma nova chance através do seu sacrifício. E nós temos que renascermos, meus irmãos. Renascermos e, partindo nesse novo nascimento, nós começarmos a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E nesse meio tempo, aguardando a promessa de Jesus que é vir nos buscar. Nessa manhã, é o que eu desejo para vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. A minha casa, a minha família, a também as pessoas que estão me ouvindo aqui agora, Senhor. Que essas palavras, Senhor, de uma pessoa tão simples e humilde, que o Senhor escolheu para falar essa manhã, possa chegar em corações mais longínquos possível, Senhor, e que elas possam ter compreendido a verdadeira religião, Senhor, a verdadeira igreja, Senhor, o verdadeiro sentido da sua palavra, Senhor, que elas possam ter compreendido, Senhor, que só através de um novo renascimento, Senhor, nós podemos chegarmos a Ti, Senhor. Só através de nós voltarmos a termos o seu caráter, Senhor, como era lá no início, antes da queda, nós poderemos entrarmos na terra prometida, Senhor. Que elas possam compreender, Senhor, que o mundo é um círculo, que do mesmo jeito que Moisés levou aquele povo, tirou do Egito, atravessou o Mar Vermelho, passou 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. Olha que batalha, Senhor, está acontecendo com nós agora, Senhor. Estamos indo também nessa mesma batalha contra o pecado, contra a injustiça, contra o mal. Nós estamos lutando para nos prepararmos, sermos novas criaturas, para entrarmos também na terra prometida. Só que essa terra agora é uma eterna, é uma terra do seu lado, meu Pai. Que as pessoas possam compreender isso, Senhor. Do mesmo jeito que aquele povo buscou a prosperidade, saiu do exílio, da escravidão, nós também hoje temos que buscar sair da escravidão, que é o pecado, para também termos direito na nossa nova terra prometida, aonde o próprio Jesus nos prometeu, Senhor. Que essa mensagem possa fazer com que essas pessoas possam entender isso, que nós possamos entender isso, Senhor, inclusive eu, Senhor. E a cada dia procurarmos fazer a sua vontade, Senhor. E o Senhor nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, em nome de Jesus.